Senhores, vamos agora à segunda sessão extraordinária para apreciarmos o projeto de lei de orçamento anual. Vamos lá, senhoras e senhores. Sob a proteção de Deus, dou por aberta a sexta sessão extraordinária da Câmara Municipal de Guajará-Mirim, referente ao segundo período da 15ª legislatura, que se realiza nessa data, 29 de dezembro de 2025, no plenário das deliberações Clodoaldo Moura Palha. Nesse ato, nós discutiremos e votaremos o projeto de lei número 091, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o orçamento geral do município para o exercício 2026. A LOA, também foi objeto de bastante debate aqui nessa casa, duas audiências públicas, uma promovida pelo Executivo e outra pelo Legislativo. Então, todos os vereadores já tiveram bastante tempo para analisar o referido projeto. Nesse ato, eu convido o nosso segundo secretário, vereador Joaquim Pinheiro, do Progressistas, a proceder aí à leitura do assunto para discussão e votação. Mensagem número 91, Gabinete da Prefeitura 2025. Senhor Presidente, nossos vereadores, temos a satisfação de submeter a elevada consideração dessa Igreja Casa de Leis, projeto de lei número 91, Gabinete da Prefeitura 2024, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual LOA, cuja finalidade precipua e estima a receita e fixar a despesa no orçamento do Programa da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim para o exercício de 2026, acompanhando dos quadros em anexo, correspondentes à estimativa das receitas e da fixação das despesas, com a programação a cargo de unidades orçamentárias por órgãos, que integram o sistema institucional do município. O trabalho, ora submetido à apreciação desta Igreja Casa Legislativa, foi elaborado dentro das normas constitucionais, legais, regulamentares vigentes, onde é proposta uma receita em que procuramos o equilíbrio com a despesa no valor de R$ 208.976.275,16. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, renda e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, das especificações constantes do anexo 2 da Lei nº 4.320/64. A despesa será realizada segundo discriminação dos quadros do programa de trabalho, conforme determina a legislação em vigor. Para o exercício de 2026, na peça orçamentária do município, pode-se observar que a parte obedece uma petição dentro do que cada secretaria planeja para realizar, naturalmente observando a realização de projetos que têm obrigação condicional, casos da manutenção do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social e Instituto de Previdência verificar os recursos atacados. Considerando a ser presente a proposta em instrumento fundamental à política administrativa no exercício 2026, estamos certos que os senhores vereadores dispensarão a mesma costumeira atenção que sempre pautou os ilustres vereadores, discernimento e isenção, sobressaindo a harmonia entre os poderes executivo e legislativo de Guajará-Mirim. Ao ensejo, reitero, protesto, elevada estima e distingo a consideração. Lido a mensagem, senhor presidente. Seu parecer jurídico.
Registramos a presença do secretário de Agricultura, Maurício Divas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa casa. Diante do exposto, não se vislumbra o vice ao prosseguimento do processo legislativo, uma vez que o respeito aos artigos transcritos da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como da Constituição Federal, é de responsabilidade do Poder Executivo Municipal. Pela ordem, presidente. Pode prosseguir, vereador. Presidente, gostaria que Vossa Excelência explicasse, se eu não consegui entender, foi suspenso, né, na verdade solicitado por Vossa Excelência, pediu 5 minutos para que a gente conseguisse analisar as emendas que seria proposto pelos vereadores. E até o momento eu estou aguardando, a sessão se iniciou e eu estou aguardando as emendas. Isso foi acordado aqui com os vereadores que o relator da Comissão de Finanças vai apresentar o relatório na íntegra. Aí o plenário vai deliberar sobre o relatório, se aprova ou não, conforme o nosso regimento. Como eu disse no início, o projeto já foi bastante discutido, inclusive o vereador Alexandre apresentou aqui no Data Show as miúças aqui da lei. Qual o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Romero? Depois do relatório, né? Então, eu convido a Comissão de Finanças a proceder à leitura do relatório para apreciação aqui no plenário. Bom dia, presidente, novamente. Nesse momento aqui eu vou solicitar ao vereador Alexandre Mello que faça a leitura do relatório da análise da relatoria da comissão. Senhor presidente, pela ordem, só para, quero o primeiro secretário ler o artigo 199 do nosso regimento interno, onde fala sobre a questão orçamentária. Artigo 199. Regimento interno da Câmara Municipal de Guararamirim. Recebida do prefeito a proposta orçamentária dentro do prazo na forma legal, o presidente mandará distribuir cópia aos vereadores, enviando à Comissão de Estatística, Finanças e Orçamento para emissão de parecer. Inciso 1º. Durante o prazo de 30 dias contados do recebimento do processo pela comissão, os vereadores poderão oferecer emendas, expirando o prazo a comissão de 30 dias para emitir o parecer e pronunciar sobre as emendas. Inciso 2º. Oferecido o parecer será o mesmo distribuído por cópia aos vereadores, entrando o projeto para a ordem do dia da sessão imediatamente seguinte. Inciso 3º. O projeto de lei referido neste artigo somente sofrerá emendas nas comissões da Câmara, salvo se 1/3 pelo menos dos membros da Câmara solicitar ao presidente a votação em plenário, sem discussão de emendas apresentadas, aprovada ou rejeitada. Inciso 4. Não poderão ser aprovadas emendas ao projeto de lei orçamentária, quando incompatíveis com a lei das diretrizes orçamentárias. Lido o artigo 199 do regimento interno, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. É só para saber em qual momento a comissão do CCJ vai dizer sobre a aprovação do parecer da Comissão de Finanças. O plenário vai decidir, vereador. O plenário, o vereador acabou de ler. Tu leu sobre a votação do orçamento? Vamos fazer o seguinte. Eu vou ler o relatório e depois de apresentado, aqui foi apresentado dia 15 de dezembro, o orçamento. Depois de 15 dias, no dia 15, então tinha 30 dias para dar o parecer da Comissão de Finanças. E o parecer já foi feito e é o que eu vou fazer no meu relatório. Só queria que o vereador Romerito Pereira, em qual artigo, em qual circunstância ele aprova o relatório da Comissão de Finanças. A CCJ, no caso. Eu digo, ela entra em deliberação por 1/3 dos aplicados sem discussões das emendas. Na verdade, a parte inicial do parágrafo 3º do artigo 99 diz que o projeto de lei do referido artigo somente sofrerá emendas nas comissões da Câmara, né? Salvo se apresentado aqui aprovado por 1/3 dos membros da Câmara. Então, vereador, a Comissão de Constituição e Justiça
redação pode dar o parecer agora. Aí depois nós deliberamos sobre o relatório. Presidente, nesse sentido, como vota o vice-presidente Raimundo Braga Barroso? Presidente, como eu não vi no relatório, sim, meu voto é parecer como um projeto veio da prefeitura, na líquida. Meu parecer da Comissão de Justiça. Tá certo, vereador. Dessa forma mesmo, que aí depois que ele vai apresentar ainda como vota o membro da comissão Joaquim Pinheiro. Favorável. Dessa forma, presidente, na íntegra, a CCJ ela é favorável ao projeto de lei. Isso. Agora a Comissão de Finanças fará a leitura do relatório e o relatório será apreciado pelo plenário. Senhor presidente, senhores vereadores, compete à Comissão Permanente de Estatística, Finanças e Orçamento manifestar-se quanto ao aspecto financeiro, legal e regimental e quanto ao aspecto legal da lei de responsabilidade fiscal. E, lógico, todas as proposituras que tratam o financeiro. O presente projeto encontra-se sob a relatoria do vereador, que abaixo subscreve, no intuito de elaborar um parecer sobre os aspectos financeiros e posterior outras limitações. Relatório. Trata-se da matéria do Poder Executivo, projeto de lei de origem do Poder Executivo, que tem como objetivo dispor sobre a Lei Orçamentária Anual e a execução da Lei Orçamentária de 2026, cumprindo assim o que determina o artigo 93 da Lei Orgânica Municipal. A Comissão de Finanças e Orçamento, neste momento, passa a analisar a formalidade do projeto, considerando os requisitos legais necessários para a tramitação na Casa. O parecer tem base preliminar, ora formulado na Constituição Federal, artigo 166, parágrafo 1º, 2º e 5º da Constituição Federal, cuja aplicação estende-se aos municípios por força da simetria, pelo princípio da simetria. Depreende-se que esses dispositivos constitucionais, que a Comissão de Finanças e Orçamento é responsável pela discussão do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, também possui a responsabilidade de acompanhar a fiscalização orçamentária e financeira deste município. Dessa forma, a orientação constitucional é no sentido que a comissão deve preliminarmente o parecer ao mérito, opinar pela sua adequação ou não, cabendo neste último caso, oportunizar a matéria ao Executivo para as devidas considerações, fazendo uso da faculdade que lhe é dada pelo artigo 166, parágrafo 5º da Constituição de 1998. Diante disso, foi realizada a audiência pública no dia 15 de dezembro de 2025, com a presença do presidente da Comissão de Finanças, vereador Sexu, o vice-presidente Elias Crispim e o membro relator Alexandre Melo, o presidente da Câmara Municipal, Eliel Silvinos, vereador Davino Serrati e vereadora Cordélia Cruz Santana, encaminhada para parecer final e a necessidade está estampada na mensagem do projeto. Só um instante. O presente projeto compete à Comissão de Finanças o aspecto financeiro conforme disposto no regimento dessa Casa Legislativa, não sendo apreciado por qualquer outra comissão. O presente projeto foi devidamente encaminhado a esta comissão para análise, nos termos do artigo 166, bem como no artigo 93 da Lei Orgânica Municipal, que atribui à Câmara Municipal a apreciação das leis orçamentárias. Da análise técnica e legal, a Lei Orçamentária Anual constitui instrumento fundamental e planejamento da administração, devendo observar os princípios constitucionais da legalidade, publicidade, eficiência, equilíbrio e transparência no termo da Lei Complementar 101 de 2000. O projeto de lei 091/2025 encontra-se adequado, tendo sido elaborado em consonância com a Constituição Federal, artigo 165 a 169, a Lei Complementar número 101, a Lei Federal 4.320 de 64, a Lei Orgânica Municipal,
o plano plurianual vigente e a lei de diretrizes orçamentárias que acabamos de votar. Registra-se que durante a tramitação do projeto foram apresentadas as emendas parlamentares em positiva, em conformidade com o artigo 98A, 98B e 98C da Lei Orgânica do Município, que assegura que os vereadores a prerrogativa de destinação de recursos aumentados, respeitando o limite legal e a obrigatoriedade da execução de 2% do orçamento. No caso, o orçamento que foi em cima, em base, o prefeito está ali, foi 2% do ano de 23. E lá a gente tem ela detalhada, consolidada, o valor. E foram apresentadas emendas impositivas pelos vereadores Agostinho Figueiredo, Cordélia Santana, Elias Crispim Ribeiro e Alexandre Melo, relator. As emendas contemplam ações na área da saúde, assistência social, educação, cultura, infraestrutura comunitária, fortalecimento institucional, totalizando o montante de R$1.119.280, devidamente distribuído conforme as condições constitucionais e legais. Destaque-se que 50% do valor das emendas foi destinado à área da saúde, em estrita observância ao artigo 98 da Lei Orgânica Municipal. Sendo, senhor presidente, que ao todo seria, deixa eu só, elas seriam, no valor ao todo distribuído aos 13 vereadores, dava 3.637.000 distribuído para os vereadores, 279.000 para cada vereador. Aqui foi apresentado por 4 vereadores, então totalizando o valor de R$1.119.280, devidamente distribuídos conforme os limites organizacionais e legais. Durante a análise, verificou a necessidade de ajustes também orçamentários, quais foi realizado por meio de remanejamento, anulações parciais de dotações sem prejuízo ao equilíbrio municipal, dentre os quais se destacam dentro da Câmara Municipal a criação da dotação específica referente à cota para o exercício da atividade parlamentar, a resolução que a gente aprovou no ano de 2022, que ficou no valor de 492.000 dentro dessa cota. A gente já tem a ficha financeira criada, a gente só remanejou algumas fichas orçamentárias dentro da própria orçamento da Câmara, que ficou no valor de R$492.000. Os ajustes e dotações adequando-se à nova estrutura orçamentária. Remanejamento na reserva de contingência e programas específicos da administração direta. Adequações nas dotações destinadas à saúde e assistência social, educação e cultura e infraestrutura. A inclusão das emendas parlamentares individual nos respectivos órgãos e unidades orçamentárias. Todos os ajustes respeitam o limite legal e mantêm o equilíbrio fiscal exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A conclusão para o parecer final. Diante do exposto dessa Comissão de Orçamento e Fiscalização, conclui que o projeto 091 atende os requisitos constitucionais e legais, observa os princípios orçamentários e fiscais, incorpora corretamente as emendas parlamentares em positivo, atende o princípio público e as necessidades da administração municipal, e está agora apto a ser submetido à deliberação do plenário. Assim, essa comissão opina favoravelmente a aprovação
do projeto de lei 091 com as emendas apresentadas. Dia 29 de dezembro de 2025. Este é o parecer, senhor presidente. Então, conforme consulta aqui com o nosso jurídico e como dita o artigo 199 do nosso regimento interno, o parecer, o relatório, na verdade, da Comissão de Finanças será apreciado. Questão de ordem. Pois não. Eu vou primeiro colocar para apreciação dentro da comissão. Ok. Como vota o relatório apresentado pelo vereador Alexandre Mello, como vota o vereador vice-presidente Elias Crispim. O voto é parecer favorável, tendo em vista que ele só alencou as questões da legalidade dentro do projeto da lei orçamentária. Ele não falou da questão da dívida impositiva, que só colocou como que ela vai ser procedida, de que forma ela vai ser aplicada essa dívida impositiva. Então, eu sou de parecer favorável como da comissão, vice-presidente da comissão. Presidente, dessa forma, a comissão é favorável com os votos do vereador Elias Crispim e vereador Alexandre Mello. E o voto do vereador Sixu é contrário a todas as emendas e a todas as modificações realizadas no relatório. Ok. Então, Vossa Excelência opta aí, por enquanto, pela permanência da íntegra do projeto de lei como veio do Poder Executivo. O projeto de lei está em discussão, senhores. Discutir. Parabenizar a Comissão de Finanças pelo projeto e dizer que nós somos favoráveis à alteração, se for para incluir, já falou que dá certo, que não vai interferir na lei orçamentária. E dizer que as emendas impositivas, ela é um instrumento do vereador também. Ele vai mostrar mais legalidade, mais transparência, você vai poder aplicar essas emendas em associações, em crédito, você pode destinar essa verba para pontos que você acha que é necessário, que às vezes o executivo deixa passar. E vai dar também mais força para o vereador também estar fiscalizando justamente o local onde ele está destinando essas emendas. Eu não vejo nada de dificuldade, muitos municípios e cidades já estão adotando as emendas impositivas. Eu acho um retrocesso Guajará-Mirim ainda não adotar as emendas impositivas, o fato que elas fortalecem a democracia e trazem mais transparências. Sabemos que o executivo trabalha para o município, são poderes diferentes, mas são harmônicos entre si, nada mais justo que o vereador também atue com esses pontos chaves, justamente com as emendas impositivas. Muito obrigada. Vamos deliberar então sobre o relatório, senhores. Aí depois a gente discute o projeto. Alguém mais quer discutir o relatório da Comissão de Finanças? Senhor presidente, eu quero cumprimentar o vereador Alexandre e o presidente Sixu e da Comissão de Finanças pelo relatório. Relatório muito sintético, até porque esse projeto foi discutido nas duas audiências públicas que tivemos e o relatório está consignando exatamente o que vem na Lei de Diretriz Orçamentária LOAS. Eu penso que o parecer da comissão foi muito bem colocado em sendo favorável e eu acho que se vota o relatório e depois se vota as emendas, pelo menos esse é o meu entendimento. Então, eu sou totalmente a favor do relatório e que nós votemos depois do relatório as emendas. Isso é o que a gente sempre fez em outras votações. Isso, exatamente, vereador. Inclusive, por força do dispositivo aqui, no mesmo parágrafo, a parte final do parágrafo 3º do mesmo artigo, diz que as emendas são votadas sem discussão e ela vai ser aprovada ou rejeitada. Então, vamos deliberar
acerca do relatório apresentado pelo relator da Comissão de Finanças, vereador Alexandre Melo. Discutir, presidente. Pode discutir, vereador. Só para tirar uma dúvida, o que está já previsto já na lei orgânica do município é até 1,2%. A propositura do vereador Alexandre, que inclusive teria que ser votada em duas sessões, por se tratar de uma modificação na lei orgânica, foi votado, né, vereador, naquela sessão lá que nós aprovamos, e teria que ser votado em outra sessão. Isso. Já está aí. Depois do prazo de 10 dias. Ela já está para votar hoje, na ordem do dia o presidente já colocou. Na próxima sessão. Isso, vai ter mais uma extraordinária para analisar. Senhores, então vamos apreciar aí o relatório da Comissão de Finanças. Quem concorda com o relator, com as emendas apresentadas pelo relator, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Reprovado as emendas por 7 votos. Então, nós vamos apreciar, vamos discutir e votar o projeto na íntegra, como apresentada pelo Poder Executivo. O projeto de lei está em discussão, senhores. Pela hora, senhor presidente. É só para dar uma analisada, senhor presidente. Foi quantos votos? 7? Se ela não é um terço, dá uma olhada, senhor Davi, ou é a maioria absoluta? Se é um terço, para reprovar ou maioria absoluta? Não, é maioria. Maioria dos presentes na sessão. Um terço é a emenda apresentada. Então, senhores, pela maioria aqui do plenário, foi rejeitado todas as emendas apresentadas pelo relator. O projeto de lei, na forma como foi apresentado e discutido aqui em 2 audiências públicas, está em discussão. Agora nós vamos discutir o projeto na íntegra, como veio do Executivo, Ok. sem nenhuma emenda. O projeto está em discussão, senhores. Presidente, pela ordem. Só para esclarecer aqui um ponto, presidente, que é necessário que se esclareça, não vou entrar no mérito, é só para que fique claro. Emenda impositiva, senhor presidente, ela não entra em votação, ela é impositiva, ela é constitucional, está na Constituição brasileira do nosso país. Já foi votado, não vamos discutir, os colegas são contrários, mas emenda impositiva, ela já diz impositiva, ela é impositiva no orçamento, tanto do governo federal, estadual e municipal. Então, nós estamos aqui cometendo um grave erro contra a Constituição brasileira, mas já foi votado, fomos votos vencidos. Espero que o ano que vem nós possamos tratar isso com o respeito que merece, até porque eu, particularmente, se eu tiver 100 mil de emendas, eu coloco em Guajará-Mirim mais de 2, 4, 5 milhões. Então não iria fazer diferença nenhuma para o município deixar 100 mil reais para o vereador colocar ali numa praça, num logradouro, em outra coisa. Então, só para deixar claro que a emenda impositiva ela é constitucional e não cabe votação recusando ou não. Isso, vereador. Inclusive, tem que ser alterada a nossa lei orgânica, né? Nós já votamos em uma sessão, em 2 sessões, no interstício de 10 dias, já foi votado a primeira sessão. Então, nós vamos ratificar o que diz a nossa Constituição aqui na nossa lei orgânica posteriormente. Então, o projeto de lei ainda está em discussão, senhores. Vamos nos ater à discussão do projeto da lei de orçamento. Justamente, senhor presidente, só para deixar claro aqui, o nosso município vizinho, Nova Mamoré, já tem as emendas positivas. Outra coisa, aproveitar que o nosso prefeito está aqui presente, pelo menos eu me sinto como base da prefeitura, né? Eu pelo menos acho que a gente tem uma parceria, a gente está sempre à disposição do nosso prefeito, conversei com ele, e aqui pelo que eu vi, teve algum pedido pela base, a base principal, para votar contra isso. E eu acho, prefeito, isso, porque poderia ter sido conversado com nós, vereadores, ter falado, ó, mas a gente que faz... Vereador, vamos nos ater à discussão do projeto.
Vamos discutir o projeto. Só para deixar registrado, a Câmara Municipal que tem que ser aprovadas as coisas da Prefeitura aqui. Eu, senhor presidente, tem muitas coisas, se tu usar básico o regimento interno, tu consegue derrubar a sessão, tu consegue fazer muita coisa. E também dizer que tem erros dentro da LOA, que eu não trouxe outro papel, eu tive que sair atrasado, mas tem erros dentro da LOA que estão usando em 2025, que era para colocar 2026, eu acho que é o artigo 26 da própria LOA orçamentária, que são erros simples, mas tem erros que a gente precisaria ter sido analisado. O negócio é que o tempo nosso também, que é difícil, tem 2 anos consecutivos que eu faço o orçamento e eu sei como é difícil fazer. Mas só para dizer, senhor presidente, essas emendas impositivas estão sendo adequadas em vários municípios. E a intenção nossa é essa: a gente não vai tirar nada do Poder Executivo, nada do planejamento dele, a gente não vai tirar de vencimentos, vantagens do Poder Executivo. Parte dessas emendas, prefeito, continua atento para a saúde. Ela não vai ser modificada nada. O que vai ser distribuída, eu acho que é 100 e pouco, 4 foram apresentadas, vai dar 119 por 4, vai dar 400 e poucos mil para cada vereador, que creio que não irá fazer tanta dificuldade, que coisa que poderia também ser junto, que a minha, por exemplo, é convênio com a Associação da União do Vegetal, convênio com a Colônia dos Pescadores, no qual o senhor é parceiro também, do vereador Elias Crispim, tem Pestalozzi, o do vereador Agostinho Figueiredo. São todas coisas, questões que o Poder Executivo, além de que aprovando essas emendas, ele irá dizer se pode ou não pode executar. E aí ele caminha para a Câmara novamente para saber, dizendo a justificativa de não fazer, e se é necessário, isso a gente pode fazer ajuste. É somente isso. A intenção é só essa. O que eu falo aqui, que a gente se sente meio que de não ser do básico, prefeito. Deixar claro, não escondo as coisas de ninguém. O senhor é meu parceiro, estou aqui para ajudar, mas dizer também sobre a CAP, presidente, que é a cota da atividade parlamentar, que foi colocado os 492 mil distribuídos para os 13 vereadores dentro do orçamento da Câmara, o qual não vai prejudicar em nada esse poder. Então, só para deixar registrado também isso, senhor presidente. O projeto está em discussão. Vou discutir, senhor presidente. Vou discutir e vou me referenciar também na questão da emenda impositiva. Porque quando se teve a audiência pública aqui, foi falado, foi convidado todos os vereadores para participar, para que realmente tivesse a noção do que seria as emendas impositivas também. Inclusive foi citado aqui nessa audiência pública sobre a questão das emendas impositivas. E isso também depois da sessão, houve realmente uma recomendação do relator da Comissão de Finanças para que todos os vereadores apresentassem suas emendas parlamentares. Acredito que, a partir do momento, apesar de eu estar com problema de saúde esses dias agora, mas eu não deixei de cumprir com a minha obrigação de pegar, de trabalhar, de fazer as minhas emendas impositivas, que é justamente as emendas impositivas aqui que foi colocada, esse recurso, ele não é revertido para o vereador, ele é revertido dentro da própria prefeitura, da própria executivo, através de secretarias. 50% para a saúde e 50% destinado para assistência social, para entidades filantrópicas como a Pestalozzi, como a DEFIG. Essa finalidade são as emendas parlamentares. Elas não vão para outra finalidade, a não ser para o próprio executivo para executar e dar justamente a questão a condição dessas entidades trabalhar independente do executivo. Porque muitas vezes, quando vai a emenda ou quando vai o recurso do executivo,
ele é muito demorado, ele é muito burocrático para poder chegar justamente esse recurso para que realmente as entidades possam trabalhar de forma realmente benéfica àquela associação. E quanto à questão do percentual, a gente sabe, participando do curso, eu com o vereador Romerito, o próprio vereador Barroso, nós participamos e nós tivemos, que foi falado sobre a questão do índice, seria 1,2%. Mas a gente tem agora a emenda constitucional, a 126, que realmente já define como 12%. Então, isso é viável sim. Nós não podemos aqui deixar que ver porque a própria lei, a lei orgânica, ela tem também definido a definição de 12%. Mas nós temos a lei federal que realmente só simplesmente pegar e colocar dentro da nossa lei orgânica também, com a modificação que o nosso vereador Alexandre fez, para que realmente se ajuste a essa finalidade. Eu fiz o projeto completo, inclusive o primeiro projeto que eu fiz foi justamente colocando para que o percentual, o valor geral, ficasse para todos os vereadores, depois ficaria definido cada um colocar suas emendas, então ficaria dessa forma viável sim. Eu acredito que deveria ser bem repensado, porque se nós fizermos da forma percentual a todos os vereadores, com valor global, com certeza essas emendas depois cada um poderia alocar no local onde quisesse e bem quisesse para destinar essas emendas individual e emenda impositiva. E a emenda impositiva que o nosso vereador Agostinho falou. Nós não temos que realmente, nós temos uma lei federal que realmente também temos todo o direito e a casa aqui ela não está acolhendo. Discutir, presidente. Pois não, secretário. Obrigado. Parabenizar o empate, Vossa Excelência, vereador Crispim, que fez até pontuou muito bem algumas dúvidas. No relatório final do nosso relator, vereador Alexandre, que foi proposto também a cota parlamentar. Eu gostaria que Vossa Excelência, vereador, Vossa Excelência é favorável tanto às emendas impositivas como também à cota parlamentar apresentada pelo vereador Alexandre Melo? Eu gostaria que Vossa Excelência se colocasse, o senhor é favorável também? Ela já foi aprovada em 2022, inclusive com voto favorável de Vossa Excelência. E na dele também, ninguém votou contra. Senhores, vamos nos ater à discussão do projeto. A questão das emendas, do relatório do vereador Alexandre Melo já é matéria vencida. O plenário rejeitou por 7 votos, por maioria. O que nós estamos discutindo aqui é a lei de orçamento anual. O projeto de lei está em discussão ainda. Discutiu, senhor presidente. Justamente era essa a minha fala que eu ia fazer agora. Vamos estar discutindo o que já foi discutido pela casa, já foi votado, já tem um veredito do voto. Eu vejo que não vai acrescentar em nada na nova discussão do orçamento na íntegra, como está sendo discutido. O que está sendo discutido agora é a proposta do Executivo na íntegra, ao qual eu sou de pleno acordo e voto favorável. É isso, presidente. Projeto ainda em discussão. Em votação. Pois não, vereador. Embora Só salientar. não seja prático, mas fique à vontade. Só salientar o que eu ia discutir, por isso que eu estou pedindo para a parte. Só salientar também que a gente tem que ver que o orçamento em si, o próprio orçamento que vem do Executivo, ele já deveria vir justamente o PA, o projeto de atividade, justamente da emenda individual. Ele deveria vir no próprio projeto da orçamentária, deveria vir. Ele vem com reserva de contingência e vem reserva de contingência a respeito da Constituição, do artigo 166 da Constituição Federal, que é justamente as emendas individuais. Deveria vir na própria lei orçamentária. Isso, inclusive, o Executivo tem que fazer essas correções. O projeto de
de lei está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado a lei de orçamento anual, com voto contrário da vereadora Cordélia Santana. Não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, sob a proteção de Deus, encerro os trabalhos.